Semana com registro de chuva forte, grande incidência de raios e prejuízo para moradores da Serra. Neste condomínio, elevadores parados e vários eletrodomésticos queimados. Na cadeia, o jovem suspeito de matar a namorada se entrega, mas nega o crime. Disse que deu um mata-leão para se defender da vítima. No meio do caminho, dezenas de taxinhas. Para os ciclistas, uma estratégia dos criminosos para assaltar quem passa pela praia de Itaparica, em Vila Velha. Suspeitos detidos na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Eles vinham do complexo do Alemão com um carro roubado. Paternidade socioafetiva, mais que um gesto de amor. Depois da morte da irmã, Josélio resolveu ser para o Pedro mais do que um tio. Infestação. Carrapatos invadem comércio e casas em Jardim Marilândia, em Vila Velha. Em Guarapari, a polícia investiga o linchamento de um homem acusado de estupro. Ele foi amarrado e morto por populares. E o TNT dá o caminho para o mercado de trabalho. Uma rede de shoppings abriu mais de 200 chances de emprego. No quadro Nutridicas, vamos falar de intolerância à lactose. Tudo isso agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Olá, boa tarde. Esta semana, a chuva forte, acompanhada de raios e trovões, assustou os capixabas. E moradores de um condomínio da Serra ficaram no prejuízo. Elevadores pararam e vários eletrodomésticos queimaram. Nesta sexta-feira, o Rodrigo teve que subir 7 andares para chegar em casa, porque o elevador do prédio dele, em Colina de Laranjeiras, na Serra, não estava funcionando. Detalhe para a televisão nova que ele carregou escada acima. A antiga queimou junto com o modem na internet durante a tempestade de raios que caiu na Grande Vitória na última quinta-feira. Foi um desespero. Nunca tinha visto essa situação. Quando eu estava vindo para cá do trabalho, parecia que o mundo estava desabando, cara. Era só raio, raio, raio. Eu estava falando com ela no telefone. Aí quando caiu o raio, ela falou que estava pegando fogo dentro de casa. E eu falei para ela sair correndo pro corredor. Grávida de 9 meses. Tá quase na hora de nascer o neném. Imagine só. Aí quando o senhor chegou, o que aconteceu? Aí tive uma surpresa, né? Que televisão queimada, modem de internet queimado, os elevadores parados, iluminação de corredor parado. Foi um caos, né, no dia. E o transtorno não foi só dele. Todos os moradores do condomínio precisaram colocar os exercícios em dia e subir escadas, porque os 9 elevadores dos 9 prédios pararam de funcionar. Nossos prédios são altos, nós temos moradores idosos, mães com crianças pequenas no colo, pessoas especiais, né? Portadoras de necessidades especiais que têm dificuldade de locomoção. Então, realmente está um pouquinho complicado. Difícil encontrar um morador deste condomínio que não teve um aparelho eletrônico queimado em casa por conta dos raios. Quando eu cheguei já não tinha luz, né? O disjuntor já tinha caído, aí eu já tive que ligar e quando eu vi logo o roteador já não estava acendendo, e quando eu fui à geladeira também já estava cheia de água, já tinha, né, como ficou um bom tempo, já tinha descongelado. E aí queimou, né, veio a queimar mesmo. E os prejuízos foram além dos apartamentos. A descarga elétrica foi tão grande que até a guarita do condomínio foi afetada. Aqui dentro, nem os portões, nem os interfones e nem o sistema de vídeo monitoramento funcionou. Todos os equipamentos foram retirados para fazer uma manutenção. Uma equipe de serviços foi acionada e resolveu pelo menos o problema do portão de acesso. O presidente do Conselho de Moradores disse que recebeu diversos relatos dos condôminos e já entrou em contato com a administradora para resolver os problemas. Estamos dando a princípio a segurança do condomínio, tá? Que é uma coisa muito importante para a gente. Então nós estamos vendo os portões, nós estamos vendo a questão das câmeras,
toda a parte de segurança está em primeiro lugar. O prejuízo vai ser alto. Já tivemos mais ou menos as empresas que já vieram aqui já falaram que vai ser alto o nosso custo. Só na quinta-feira, no dia em que os moradores tiveram os aparelhos queimados, caíram mais de 1.400 raios na Grande Vitória. Um desses atingiu uma rede elétrica e acabou trazendo prejuízo para o condomínio. O raio foi muito forte, tivemos muito prejuízo tanto nas unidades como do condomínio. E enquanto os elevadores não voltam a funcionar, o jeito é malhar as pernas mesmo. O Rodrigo já correu logo e resolveu o problema da televisão. Agora é torcer para que não tenha mais nenhuma tempestade de raios como a da última quinta. Foi feio mesmo, né? De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2 dias foram registrados aqui no estado 22 mil raios e relâmpagos, uma quantidade considerada alta. O jovem suspeito de assassinar a namorada com um fio de carregador já está no presídio, mas negou o crime. Disse que só deu um mata-leão na vítima e agiu por legítima defesa. Uma resposta fria diante de tamanho sofrimento. Por que você fez isso com a Andriele, Júnior? Me fala, por que você fez isso com a Andriele, Júnior? A gente tratava você tão bem. Rubens Dias Júnior, de 23 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher 5 dias após matar a namorada, Andriele Pereira dos Santos, de 20 anos. Ele chegou ao local acompanhado pelos pais e acabou detido. Ele já tinha mandado de prisão expedido pela Vara de Violência Doméstica de Cariacica. Em vista de todas as provas que já existiam nos autos, nós representamos pela prisão temporária de Rubens por conta do homicídio da Andriele. Logo que chegou, Rubens foi encaminhado para uma sala fechada com um policial. Segundo o delegado, durante o depoimento ele se demonstrou frio diante da morte de Andriele. O crime aconteceu no último final de semana, no bairro Planalto, em Vila Velha. Ele confessa, apresenta a versão dele do crime, deu um mata-leão, a versão já apresentada por ele na defesa, ele confirmou aqui hoje, e nós vamos confrontar toda essa versão apresentada por ele com as demais provas dos autos. Foram cerca de 2 horas de depoimento. Rubens, segundo o advogado, reafirmou a versão do crime contada desde o início, que matou Andriele por legítima defesa. A Polícia Civil prometeu reunir provas para confrontar todas as alegações do suspeito. A versão dele é a de sempre, que houve uma discussão, ela partiu com a faca para cima dele, ele deu um mata-leão para cessar a injusta agressão. E depois disso largou ela dentro de casa respirando e saiu e levou a menina por cuidado da criança. Somente isso. Se ocorrer a confirmação da versão dele, pode ser indiciado por lesão corporal, segredo de morte, pode ocorrer várias coisas, mas fato é que atualmente ele é investigado pelo crime de homicídio. Os pais do suspeito saíram da delegacia abalados com a prisão. O jovem foi conduzido ao departamento médico-legal em Vitória para fazer exames. Com poucas palavras, ele se demonstrou indiferente diante do crime. A família dela quer justiça. Justiça. Se ele se entregou, ele tem que pagar pelo que ele fez. Rubens foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. O delegado responsável pelo caso disse que aguarda os resultados de alguns laudos para confrontar a versão apresentada pelo suspeito e assim concluir o inquérito. Um perigo para ciclistas e também para pedestres. Taxinhas estão sendo espalhadas pelas ciclovias na praia de Itaparica, em Vila Velha. A suspeita é de que seja uma estratégia de criminosos para roubar. Elas ficam acumuladas em alguns pontos do calçadão e sempre com as pontas viradas para cima. Mariusa, que caminha todos os dias pela orla, recolheu diversas taxinhas na última semana. A gente caminha todos os dias de manhã. Quando de repente o sol, com o reflexo do sol, a gente viu bastante coisas no chão, no calçadão, mas na parte do ciclista. Então a gente começou a catar. Nisso já vi uma senhora com bastante na mão, dizendo para o ciclista tomar cuidado que tinha muita taxa na pista. Para esse ciclista, os objetos foram colocados em locais estratégicos e por pessoas que têm a intenção de cometer algum tipo de crime. O objetivo principal, eu acho que são os furtos das bicicletas. Que uma bicicleta dessa geralmente é por faixa de uns 2, 3 mil para eles venderem por trocado por drogas, alguma coisa assim. Eles furarem a bicicleta e saem 2, 3 ali, eles te levam a bicicleta. A
orla de Taparica, em Vila Velha, é muito frequentada por pedestres e ciclistas em todos os horários. Mas quem passa pelo local está ficando preocupado. As taxinhas espalhadas pela ciclovia e pelo calçadão podem ser uma armadilha. Acaba machucando, né, alguém que está passando, algum pedestre, os banhistas que saem do mar, que andam descalço aqui, também os cachorros, né, que bastante gente passeia com os animais aqui na orla e, enfim, é um risco tanto para os banhistas, para os pedestres, para os ciclistas. Seu Valmir sempre anda de bicicleta pela ciclovia e conta que não é a primeira vez que vê taxinhas no local. Alguma coisa tem, porque calçadão com taxinha não combina, né? Com certeza de propósito, tanto que é muito perigoso, né? Até a gente que caminha, que se a gente pisar com o tênis na parte da frente, vai perfurar o pé. E tem ciclista que já anda preparado para tirar os objetos do caminho. Já sai com equipamento para jogar isso para o canto, para não correr o risco. Uma vassourinha, alguma coisa para obstruir o caminho mesmo. Eu acho que a prefeitura deveria olhar um pouco mais para isso, porque como aqui na orla tem câmera, né, tudo monitorado, e já teve relatos que já foi feita denúncia e assim, ninguém tomou nenhuma providência, entendeu? Isso coloca o risco da gente, a gente coloca a nossa vida em risco, porque é uma coisa muito séria. Vamos então à resposta. A Prefeitura de Vila Velha disse que agentes da Guarda Municipal vão fazer um patrulhamento para confirmar essa denúncia. Em relação às câmeras, disse que elas realmente estão passando por manutenção. 2 homens foram presos em operação na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Eles vinham do Complexo do Alemão. Os suspeitos foram detidos hoje pela manhã no quilômetro 461 da BR-101 em Mimoso do Sul. Eles estavam neste veículo com placas do Rio de Janeiro. O carro tinha restrição de roubo. O motorista disse que comprou o carro há 4 meses por R$68 mil. Bom, agora vamos conhecer a história do Josélio e do Pedro. Tio e sobrinho viraram pai e filho por meio da paternidade socioafetiva. Não é uma adoção, é um reconhecimento que antes só podia ser feito através de decisão judicial. Era mais caro, mais demorado, agora basta ir num cartório. Veja na reportagem. É com orgulho que Josélio mostra a certidão de nascimento do sobrinho. A partir de agora, além de tio, Josélio é pai de Pedro. A relação com o sobrinho sempre foi de cumplicidade. Tio, padrinho, Josélio sempre participou ativamente da educação de Pedro e há 3 anos se tornou o único responsável pelo garoto. Com o falecimento da minha irmã, o Pedro praticamente, vivendo aqui na casa com a minha mãe, eu passei a ser diretamente o responsável por ele. Então agora aumentou ainda mais. E agora, com esse documento, com essa certidão, a gente está assim, realmente no caminho mesmo de saber que não tem volta. Sou o pai, sou o querido dele, sou o padrinho, sou o tio, mas mais mesmo como meu filho, que eu sempre o tratei. Josélio é um exemplo de quem optou pela paternidade socioafetiva. De maneira voluntária, procurou um cartório para oficializar a decisão e passou a ter os mesmos direitos e obrigações legais de um pai biológico. Desde novembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça passou a permitir que a paternidade ou a maternidade socioafetiva fosse realizada em cartório. Antes, o procedimento só podia ser feito judicialmente, o que dificultava o registro e gerava custos. Era feito antigamente judicial, né? Então evita toda aquela burocracia que antigamente as partes tinham que enfrentar. Tinha que pagar advogado, né? Aguardar a decisão judicial. Então agora, a partir desse provimento, o cartório já faz esse reconhecimento e já averba na certidão de nascimento do filho reconhecido. Diferente da adoção, a paternidade socioafetiva exige que os pais biológicos estejam de acordo. Crianças acima de 12 anos também participam da decisão. A certidão não exclui os nomes dos pais biológicos. Tio, avô, padrinho podem reconhecer, né? Agora, os ascendentes, quer dizer, um neto, um filho, um irmão, não pode reconhecer o filho. A diferença maior é essa questão de não precisar entrar judicial, porque na adoção você tem que entrar judicialmente. E a questão da concordância dos pais biológicos com esse reconhecimento,
Então, se a pessoa vai ser reconhecida, o pai biológico tem que estar de acordo. O filho, desde que seja maior de 12 anos, também tem que estar de acordo. Então, tem que comparecer ao cartório junto com os pais biológicos, os pais socioafetivos e assinar um termo de reconhecimento. Lembrando que mais do que assinar um papel, o pai ou a mãe socioafetiva exerce a responsabilidade de guiar para sempre o filho reconhecido. A partir do momento que o filho é reconhecido, ele tem o mesmo direito que um filho biológico. Não é uma adoção, mas trata-se dos mesmos direitos que uma adoção tem. O interessado na paternidade ou maternidade socioafetiva deve procurar um cartório de registro civil. O procedimento é de graça. Em Guarapari, uma cena assustadora. Um suspeito de estupro foi linchado por populares. Eugênio Lima Campos, de 25 anos, foi espancado com uma barra de ferro, amarrado num poste e assassinado. O crime aconteceu no bairro Adalberto Simon Nader. O rapaz estava na casa de familiares há 3 dias. A vítima foi acusada de tentar abusar de uma menina, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Guarapari. Agora imagine ter o quintal e o comércio invadidos por carrapatos. Este é o problemão vivido por moradores do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. É só abrir a farmácia que o Wilton já encontra carrapatos. A situação se agravou nas últimas semanas. Todo dia ele é obrigado a catar na calçada e até dentro do estabelecimento. Aqui dentro mesmo nós matamos mais de 10 carrapatos. Ali no vizinho ali tá lotado de carrapato. Na parede, botou até veneno ali na frente ali para ver se não entra mais. Porque não dá não. Quem também passa pelo mesmo problema é Camila. A cachorra dela nunca teve carrapato e do nada surgiram milhares. Esse vídeo mostra os insetos indo em direção à casa da auxiliar administrativo. Ela está assustada. Há um mês mais ou menos atrás, ela começou a dar muito carrapato e a gente procurou dar um remédio para ela, jogar um remédio no quintal, mas não está resolvendo. Porque os carrapatos eles estão vindo de fora. No que eles estão vindo de fora, a cachorro fica próximo ao portão e acaba pegando os carrapatos. Então a gente precisa de tirar da onde está vindo o foco, porque o foco não é no meu quintal, o foco é a rua. Na tentativa de solucionar o problema, os vizinhos compraram remédios e um morador, por conta própria, detetizou toda a área. Mas não deu muito certo, o incômodo continuou. A mesma casa levou outro perrengue para a dona Maria. O esgoto da vizinha tem caído direto no quintal dela. A caixa deles está com defeito, eles não tomam providência, então a água vem tudo para cá. Às vezes eu tiro água aqui 5, 6 vezes por dia. A residência que tem tirado a paz desses moradores é essa aqui, que fica no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. E diante de tantos problemas, nós procuramos a proprietária da casa. Um parente dela desceu e conversou com a gente. Disse que o problema dos carrapatos já está sendo resolvido. Já o do esgoto, até a semana que vem, ele será solucionado. A gente reconhece que realmente tem o problema do esgoto ali. Então, o que eu me propus com a moradora? De eu estar fazendo uma nova caixa paralela e descolar essa caixa que está colada no muro da casa dela, que pode estar dando vazão por tempo de uso já mesmo. Então, já foi proposto isso, só não foi executado ainda, por causa dessa temporada de chuva que a gente está tendo aí e não teve como estar fazendo. Mas assim que tiver uma estiagem, a gente vai estar refazendo uma nova caixa e descolando essa caixa de esgoto da casa dela. Né? Que bom que o vizinho reconheceu o problema e prometeu resolver, né? A Prefeitura de Vila Velha informou que vai também mandar uma equipe de fiscalização ao local. Situações como essas podem ser denunciadas através da ouvidoria no número 162. Temporada de contratações em shoppings da Grande Vitória. Só numa rede que tem 4 estabelecimentos, são mais de 200 vagas. Se tem loja em construção, significa que vem emprego por aí. Neste espaço vai funcionar mais um Rick's Burger, dentro de um shopping na divisa de Vitória com a Serra. E o Rick avisa que vai precisar de trabalhadores, tanto os que têm experiência, quanto os que buscam o primeiro emprego agora. A gente vai abrir essa loja aqui com mais 45 funcionários. A gente dá todo o treinamento, então o cara pode ter especialização ou não, pode ser o primeiro emprego ou não. E a gente dá todo o treinamento dentro da loja. Vai rodar todas as áreas, e desde caixa, desde atendente, até o chapeiro, até a gente descobrir aonde que o cara quer
é o melhor naquela área. Nessa mesma linha, uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos também está contratando. Aqui nessa filial nós estamos precisando, para completar o nosso quadro, 2 vendedores. Primeiro passo, né? Entra no nosso site, cadastra o currículo, tá? Cadastrou o currículo, visita uma de nossas filiais, pode deixar também um currículo aqui na filial. Deixando o currículo na filial, é aquilo que eu falei, né? A gente não busca só um profissional com experiência, tá? A gente busca pessoas que sejam otimistas, desafiadoras. Talvez no momento até que entregue o currículo na filial, o gerente mesmo, ele já vai lá, já faz uma triagem, encaminha o currículo para o departamento pessoal. E as oportunidades de emprego não param por aí. A administradora deste shopping tem outros 3 empreendimentos na Serra, em Cariacica e em Vila Velha, que também estão com lojas precisando de trabalhadores. Aqui no grupo da Cavalcante, no Espírito Santo, são 4 shoppings, né? Ao longo dos 4 shoppings, diluídos neles, a gente está falando de mais ou menos umas 200 vagas. Tá? Temos vagas de auxiliar de cozinha para os restaurantes novos, a gente tem vaga de estoquista, de caixa, de gerente. Então, é uma gama de vagas que são linkadas com o nosso segmento, que é o varejo. Para você se cadastrar, você tem que vir no saque dos shoppings, entregar seu currículo, que a gente tem um banco de dados que é sempre disponibilizado para os nossos lojistas. Quando eles têm demanda, eles procuram a gente para isso. Então é só ir ao shopping e entregar o currículo no serviço de atendimento ao cliente. Em relação às empresas que mostramos, acesse cipolate.com.br e vai no link Trabalhe Conosco. E também a partir do dia 15, Rick's Burger no Facebook. E continuamos falando de oportunidades de emprego. No Cine da Serra, vagas para cozinheiro, auxiliar de limpeza, costureiro, mecânico e cortador de mármore. Os interessados devem procurar o Cine, que fica no Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Cada vez mais encontramos pessoas com intolerância ou alergia à lactose. Então, na hora das compras, a gente fica até um pouquinho na dúvida se a gente deve ou não deve comprar um produto com restrição, né? É isso aí, Luísa. É normal do organismo, né, a gente ter uma certa intolerância à lactose, porque o nosso organismo ele não foi feito, né, para poder ter na fase adulta a enzima lactase para poder digerir ali a lactose. Quando é que a pessoa tem que evitar a lactose? Quando tem sintomas de diarreia, alergia, aumenta a produção ali de catarro, né? Então essas pessoas sim a gente tem que ter um cuidado e fazer uma certa restrição. Então no caso assim, só deve cortar a lactose quem tem a intolerância ou a alergia. Exatamente, as pessoas que estão cortando a lactose para perda de peso, isso não é legal. O nosso organismo ele é muito sábio, se eu deixo de dar uma coisa para ele, ele deixa de ter a produção. Então se a gente restringe essa substância durante muito tempo, quando a gente voltar a consumir, o nosso organismo pode sim reagir. Eu tô aqui com o Lorenzo, ele ama leite. O que você gosta de comer que tem leite, Lorenzo? Requeijão, sorvete, manteiga no pão, iogurte, várias coisas. E aí, você já tentou parar de tomar leite? Já, muitas vezes. Mas aí, quando você tentou, o que aconteceu? Não consegui, não dá. Por quê? Porque é leite, tudo tem leite, eu amo leite, não tem como. E no caso de crianças como o Lorenzo, qual a indicação? Luísa, a recomendação de alimentação para criança é seguir a alimentação dos pais, né? Então a mesma alimentação que o pai tem, a mãe tem, a criança também vai ter. Lembrando que até o 6º mês de vida, né? O aleitamento ele é exclusivo e a partir do 6º mês a gente já pode começar aí a fazer a introdução de novos alimentos. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando que a gente conta com a sua participação. Se você quiser participar, só mandar mensagens para Gabi. É isso mesmo, é só me achar no Facebook ou no Instagram digitando Nutridicas com Gabi. Espero o seu comentário. Sábado, 10 de março de 2018, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje. Novos bancos, shopping, lojas vão abrir empregos em 40 bairros. Na foto principal, eu só dei um mata-leão, diz acusado de matar a namorada. Lei libera carro com sensor de ré na prova para tirar carteira. Crianças de 5 anos já fazem tratamento contra vício em celular. Mulheres precisam enxergar o poder que têm, diz a Miss Brasil Monalisa Alcântara. E ainda destaque no jornal de hoje, desafio na ladeira a 80 km por hora.
cupom para concorrer a R$ 500 em compras. E joia capixaba do Fla vale 200 milhões. E o TN volta daqui a pouquinho com mais oportunidades de emprego, um instante só. Agora uma aulinha de português. Você sabe a diferença entre lactente e lactante? E doloso e culposo? E aí, professor? E aí, professor? O Estevão é técnico em anatomia, é isso, né, Estevão? Isso. Tem que saber português lá também? Bastante. Tem também. Porque a gente trabalha muito com os derivados da língua do latim, né? Então a gente tem que conhecer lá a raiz, a etimologia, conhece bastante. Vamos estudar um pouquinho aqui agora também? Vamos lá. Qual a diferença entre lactante e lactente? O lactente é aquele que faz uso do leite, o leite materno, né? E o lactante, eu acho que deve estar relacionado no caso já do adulto que toma o leite, eu acho. E aí, professor? Então, lactante é a mulher que amamenta. O lactente é a criança que ainda mama. A segunda agora é da área do direito, né? Eu até poderia responder, vou deixar para você. Qual a diferença entre crime culposo e crime doloso? Gente, essas duas aí eu não sei não. Hoje quem vai responder é a Marcela, porque sabe que ela é advogada, é você. O crime doloso é aquele que há a intenção de, e o culposo a pessoa não agiu sem a intenção. Mais ou menos isso, professor? Tudo bem, Marcela. Devemos tomar cuidado com a palavra doloso e dolo, tá? Que, como você diz doloso, algumas pessoas tendem a dizer dolo. Não. A pronúncia correta é doloso e dolo, tá? E a última, corrija a seguinte frase. Ele foi ex-presidente com hífen. O que está errado ali, você acha? O hífen. Não. Não? Por que não? Quando você usar esse prefixo, nesse caso é X, você sempre vai usar o hífen. Sempre. Não há exceção. Agora, qual o problema dessa frase? Você não pode usar ele foi ex-presidente. Tá? Você deve dizer como? Você tem que dizer, há duas formas. Você pode dizer assim, ele é ex-presidente ou ele foi presidente. Então, vou repetir. Para corrigir essa frase, deve-se dizer o seguinte. Primeira forma, ele é ex-presidente ou ele foi presidente. Você não pode usar esse verbo com esse prefixo aqui. Entendido, né? Perfeito. Gostou? Magnífico. Aprendemos mais, né? Bom, bastante. Doutora Marcela ensinando direito e português pra gente agora também, né? E a gente volta a falar de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica está oferecendo mais de 400 vagas. Há chances para analista contábil, auxiliar de atendimento, auxiliar de obras, camareiro e carpinteiro. Os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Kleber Andrade, no bairro Rio Branco. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa tarde. E eu te espero às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá!